Jesus, amém. Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para podermos estar na sua santa presença, porque o Senhor é Deus fiel e maravilhoso, e sabemos que nada é por acaso, nada que acontece na nossa vida é sem objetivo, sem algo a que Deus tem para mostrar e revelar. Sabemos que tudo que acontece é Deus mostrando algo nas nossas vidas que pode provar o nosso caráter, pode provar a nossa fé, pode provar onde está os nossos corações. Amém? Quem tem uma Bíblia, abra um salmo bem conhecido, Salmos 70, louvado seja Deus. Salmos capítulo 70. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem está procurando misericórdia, o título que tenho aqui na minha Bíblia diz: na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Apressa-te a Deus em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Mais uma vez, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Louvado seja Deus, possa sentar. O povo de Deus, ele só clama, só ora a Deus quando está angustiado, quando está aflito, quando está precisando de alguma coisa. O povo de Deus raramente se lembra de Deus quando as coisas vão bem, quando está bem empregado, quando a família está a mil maravilhas, quando o salário que recebe do mês dá para suprir todas as necessidades e sobra, quando os amigos se aproximam e falam: nossa, você tem isso, você conquistou um novo carro, a sua casa é bonita, nossa, como sua família é bonita. Raramente alguém vai me chegar e falar: não, tudo isso que eu tenho não foi pela minha força, não foi pelo meu conhecimento, mas foi pela força e pelo poder de Deus. Raramente vamos falar: não, foi Deus que me deu, mas o ego sim, infla tão grande, eu batalhei, eu lutei para conquistar. Minha família é unida, claro, que eu não tenho minhas curtas. Eu tenho amigos porque eu sou mestre, né? Mas você não vê ninguém dizer: não, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, se não for na graça de Deus, nada seria. Nós vemos, eu sempre falo, nós sempre vemos um povo na terra do Egito, a terra a qual o Senhor direcionou para que o povo não morresse de fome. Aquela terra seria uma terra aonde o povo foi para morar e não para ser escravizado. O povo foi lá porque as demais terras estavam passando fome, aonde o servo de Deus tinha crescido tão poderosamente naquela terra pela graça e misericórdia de Deus, que tudo que ele fazia, ele colocava Deus em primeiro plano. Um homem, um jovem, que quando foi apresentado diante de Faraó, ele não se prostrou. Mas hoje o que nós vemos é o povo de Deus se prostrando diante dos ídolos, diante da adversidade, diante das pessoas, com medo de dizer: eu sirvo Deus vivo. Olha, vai ter uma festa em tal lugar, você vai? Mas vai ter tudo. Não, eu vou porque é conhecido. Eu vou porque é parente. Eu vou porque é amigo. Se esquece que o único parente, o único amigo é Deus. Se esquece que antes de uma festa de aniversário, até do próprio filho, é Deus em primeiro plano. Mas minha família fez uma festa para minha filha, para meu filho, eu vou. E Deus onde fica? E se no momento
Será que você vai apresentar a sua alma para Deus naquele momento? Será que naquele lugar aonde estão tocando forró, samba, rap, você vai lembrar de Deus? Porque a morte, ela não escolhe pessoas, se está preparado ou não, se está dentro da igreja ou não, se está dentro do trabalho ou não. A morte não escolhe lugar, não escolhe classe social, não escolhe idade, ela escolhe o momento e a hora certa. Na hora que Deus falar, é agora que eu te chamo. Está preparado? Ou a festa de aniversário que a família preparou e chamou é mais importante que cultuar a Deus? Quando José se apresentou diante do rei, ele sabia que todos se prostravam. E o rei, ele foi grato a isso. Ele disse: não, José, eu sei que você teme somente a Deus. Quando você coloca o seu caráter, a sua fé em Deus em primeiro lugar, não importa quem seja o magistrado, não importa quem seja o presidente ou o papa do país ou do mundo, ele vai ter que se prostrar diante de você e reconhecer que o Deus que você serve é maior do que o Deus que ele serve. A terra do Egito foi abençoada porque Deus colocou sobre José o seu Santo Espírito, e que o rei viu que José não se prostrava diante de nenhum ídolo, que ele, do começo ao fim, ele mostrou a sua fé e a sua confiança em Deus inabalável. Quando seus irmãos vão procurar comida naquele deserto, naquele Egito, eles não sabiam que iriam encontrar o seu irmão. A dor de ter perdido o seu irmão e de não saber que o seu paradeiro estava corroendo os seus irmãos, e o seu pai não sabia onde ele estava, não tinha um corpo para se apresentar. A única coisa que foi mostrada foi uma túnica ensanguentada de sangue de um animal. Mas nem isso tirou a fé do seu pai de um dia poder ver seu filho. Quem imaginou que aqueles homens que haviam vendido seus filhos, o seu irmão, estava com a dor no coração e um pensamento tão pesado que um dia iria encontrar com ele, e que quando ele encontra com José, ele se arrepende de tudo que fez. Não adianta chorar, não adianta se lamentar. José diz: não fique preocupado, não precisam se prostrar, não precisam chorar, porque tudo o que aconteceu foi o plano de Deus para que eu estivesse aqui. O modo, o jeito de Deus trabalhar é tão diferente que nós não compreendemos. Por que das lágrimas? Por que das decepções? Por que as pessoas nos abandonam? Por que as pessoas nos caluniam? Por que as pessoas, no momento que nós mais precisamos, nos deixam sozinhos? O trabalhar de Deus, ele é tão bom, tão misterioso, que quando ele se conclui, nós conseguimos entender que tudo foi plano e projeto de Deus. Quando o pai de José se encontra com ele, com o filho que ele achava que nunca mais poderia rever, ele cai em lágrimas. Ainda mais dentro da terra, aonde o povo é idólatra, aonde o povo serve a outros deuses, aonde o povo não acredita no Deus vivo, mas tem que reconhecer que o poder que havia sobre um homem foi capaz de livrar a terra do Egito da fome e fazer com que aquele povo prosperasse sobre as demais terras, aonde outros povos teriam que reconhecer o Egito como a única fonte de alimento e até ir lá para poder comprar o alimento. Mas com os anos, aquele povo se perde
Esquece o poder de Deus. Esquece que a adoração, o culto ao Deus foi a única coisa capaz de livrar o povo da fome e da morte, e que lhe trouxe prosperidade dentro da terra do inimigo. Sabe o que é você conviver dentro de uma empresa onde tem bruxos, onde tem macumbeiro, onde tem idólatra, onde os poucos cristãos que tem ali realmente têm um objetivo de buscar a Deus e de falar de Deus naquele lugar, aonde a força maligna é dominante e as pessoas acham normal. Você ainda encontra alguém que pode dizer: olha, fulano é bruxo, fulano é macumbeiro, mas se quiser fazer contra mim macumba, colocar o nome na boca do sapo, pode colocar, porque eu não tenho medo. Você ainda encontra pessoas desse jeito, com fé, sabendo que aquele mal não pode tocar, porque ele tem fé e crê em Deus vivo. Mas aonde vai a fé daquele povo que já tinha prosperado? Aonde vai a fé daquele povo que já tinha alimento? Aonde vai a fé daquele povo que já estava habitado dentro de uma terra, acomodado e não lhe faltava nada? Até que um dia, Deus, cansado de esperar a adoração e o clamor daquele povo, ele se cansa e começa a dizer: agora é hora de trabalhar. E coloca no faraó uma fúria tão grande que ele observa aquele povo aumentando e dominando o próprio povo dele, tomando o reinado dele, e diz: mata os homens meninos, todos os sexos, meninos até 10 anos de idade, mata todas as crianças, mata todas as crianças grandes do sexo masculino, para que eles não cresçam e se multipliquem nessa terra, porque ninguém vai tirar meu poder, a minha soberania. Aonde você começa a ver pais e mães chorar, correr para esconder seus filhos, mas soldados vão atrás. Aonde as parteiras já dizem: olha, ali nasceu um filho homem, ali nasceu outro filho homem, ali está escondido. Ou seja, às vezes dentro do próprio povo de Deus tinha um inimigo que estava dizendo: olha, ali, sabe por quê? Porque estava pensando nos seus próprios objetivos, porque queria ganhar algo. Nós vemos cristãos se venderem por causa de festa. Nós vemos cristãos se venderem por causa de promoção e trabalho. Nós vemos cristãos querer crescer de uma forma tão medíocre que é capaz de entregar seu próprio colega de trabalho só para ganhar um salário a mais. Mas esquece que quem exalta é Deus e quem derruba é Deus. Talvez uma forma medíocre que cresce, Deus até permite, para mostrar que da mesma maneira que sobe e cresce, vai cair. Porque aquele que cresce com falta de honestidade vai descer. Mas aquele que dobra o seu joelho e que mediante qualquer coisa diz: Senhor, é o Senhor que me deu e é o Senhor que me tira. Se for para mim crescer, seja feita a sua vontade, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Dar a Deus a devida honra e o seu devido lugar, e crescer honestamente e dizendo sempre: é Deus que fez. Depois de passar muitos anos, o povo já sofrendo, o povo apanhando com fome, morrendo, não de velhice, mas por causa da escravidão, alguém toma coragem, alguém diz: Senhor, é hora do Senhor se apressar para libertar o seu povo, é hora do Senhor se apressar para nos dar vitória, é hora, Senhor, do Senhor se apressar para nos tirar deste lugar de maldição. Muitas vezes passamos por maldições, sabe por quê? Porque não clamamos, porque não
Passamos por momentos de angústia, por sofrimento, porque não sabemos dizer a Deus: Senhor, tudo foi feito por Ti, tudo foi dado por Ti. Se o Senhor quer tirar, o Senhor tira. Mas o Senhor faz segundo a Tua vontade. A perda é sempre difícil. É sempre difícil perder o bem material. É sempre difícil perder o emprego. É sempre difícil perder uma família. É sempre difícil perder o ente querido. Pode passar a dor, a angústia, a tristeza, sempre vai vir. Natal, Ano Novo, aniversário, algumas coisas vão lembrar. É difícil, mas sabemos que Deus deu, Deus tira. Nada permanece para sempre. Estamos em corpo e famílias emprestadas. Um dia partiremos. Um dia veremos nossa mãe e nosso pai partir. Mas não estamos preparados. Nós dissemos: meu pai e minha mãe já estavam nessa idade, o Senhor vai levar. E quando levar? Vamos dizer isso? Ou vamos dizer: Senhor, por que levou agora? Não poderia deixar um pouco mais, mas o Senhor tem seu tempo. Quando alguém disse: Senhor, apressa em livrar o teu povo, apressa em nos tirar da entrada da escravidão, apressa, Senhor, em nos libertar. E outras pessoas começaram a ver pela morte de outro, e o povo se reuniu. O Senhor do alto do céu viu a humilhação, o clamor, viu eles rasgando a sua veste, o seu coração, e disse: eu vou libertar esse povo. Mais à frente, muitos e muitos anos depois, nós vemos um homem chamado Zaqueu, que ouve falar de Jesus, o cobrador de impostos. Mas será que ele era realmente judeu? Será que ele era moabita? Será que ele era romano? Mas ele era um cobrador de impostos. Como ele cresceu? Talvez ele tenha dito para si mesmo: a única forma de eu pagar imposto, a única forma de eu crescer, a única forma de eu ganhar alguma coisa é me aliando aos meus inimigos contra o meu povo. Muitas vezes nós vemos pessoas da nossa própria família contra nós, contra nossos sonhos, contra nossos projetos, contra o que nós queremos, sempre querendo colocar um banho de água fria, dizer: isso é impossível para você. Você não vai conseguir. A idade já está avançada. Alguém sempre vai colocar água fria nos sonhos, nos nossos projetos. Mas cabe a nós deixar isso acontecer ou não. Ou dizer: Senhor, o Senhor conhece o meu projeto. O Senhor conhece o meu coração e os meus objetivos. Se estiver dentro dos seus objetivos, Senhor, que se cumpra, porque eu só quero aquilo que vem de Ti, porque o que vem de Deus traz alegria, permanece. O que não vem de Deus vem para trazer tristeza, dor, e no fim não permanece. Pode ser uma porta de emprego, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um casamento. Se não for da vontade de Deus, não permanece. Um dia ou outro acaba. Mas se eu buscar a Deus, se você buscar a Deus, e se o outro não buscar a Deus, ou quer e o outro não quer, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. O que acontece. Aquele homem, ele se vê sozinho depois de muito tempo. As pessoas se voltam contra ele, deixam ele sozinho, humilham, cospem nele, o abandonam, porque ele virou um cobrador de impostos, porque ele está cobrando a mais daquilo que se deveria cobrar. Ele chegava num lugar e dizia: vou cobrar imposto. No dia seguinte queria mais imposto. Ele estava fazendo pessoas empobrecerem, querendo enricar. Até que um certo dia ele acorda para a vida. Ele começa a observar a multidão, começa a ver as pessoas que não conseguem nem sair de casa, porque toda vez que sai para fora alguém xinga ele, vira, cospe nele.
então ele tem que voltar para dentro de casa. Aí quando ele ouve falar de um certo homem chamado Jesus, que cura, liberta, ressuscita, perdoa os pecados, ele pensa: eu estou angustiado, eu estou triste, estou sozinho, não tenho com quem contar, não tenho com quem falar, não tenho com quem contar o meu dia, não tenho como falar das minhas tristezas, nem das minhas alegrias, nem das minhas conquistas. Estou literalmente sozinho. Ele se vê sozinho aonde quer que passe, aonde quer que vá. Ele anda dentro de casa, ele pode ter tudo, tem empregados, pode ter a boa comida, as melhores roupas, os melhores tapetes, mas ele está sozinho. E quando ele ouve falar de Jesus, ele diz: eu preciso ver esse Jesus. Se ele mudou a vida de tantas outras pessoas, ele vai mudar a minha. Mas a estatura dele não permitia. Ele era pequeno. E aquela multidão era mal do que ele, na verdade, porque ele conhecia do lado, do lado, do lado do povo, só queria ele perto. Ele vê uma única saída, uma figueira brava. Ele tem que subir numa árvore aonde ele mal conseguia. Mas ele falou: eu vou subir. Sabe por quê? Porque mesmo aquele cobrador de impostos, pecador, falho, que fez mal a tantas pessoas, ele queria mudar de vida. Ele não queria mais continuar do mesmo jeito que estava. Ele queria uma transformação de vida. E se essa transformação de vida fosse enfrentar uma multidão que não queria ele perto, se essa transformação de vida fosse subir numa árvore que ninguém queria sequer encostar, se ele tivesse que fazer mais esforço para chegar ao objetivo dele, que é pelo menos ver Jesus, ele faria. E foi o que ele fez. Para ele, somente ver Jesus estava bom, estava ótimo, porque ele sabia dos milagres que Jesus poderia fazer. Mas Jesus conhece o coração das pessoas. Nós não conhecemos o coração, o intuito, a personalidade de ninguém. Jesus se aproxima, olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, hoje me convém pousar em sua casa. As pessoas olham para Jesus e falam: Jesus, você vai entrar na casa desse cobrador de impostos, desse homem, desse ser que fez mal a tantas pessoas, que cobrou impostos 2 vezes para ele e para o governo, para o homem que ninguém quer pecador. Mas é isso que Jesus quer, um pecador. Jesus não quer ninguém santo, porque não existe ninguém santo. Existem pessoas que procuram se santificar todos os dias se aproximar de Deus. E Zaqueu quis se aproximar de Jesus. Mas o que Jesus quis dizer em pousar na sua casa? Quis dizer: Zaqueu, eu vim para transformar a sua vida, transformar a sua história, fazer de você um homem que é cobrador de impostos, um homem desonesto e um homem honesto. Eu vim fazer de você uma pessoa solitária, aonde as pessoas vão ver vontade e necessidade de você. Uma pessoa que ninguém queria se aproximar, se aproximando de você. Jesus vai na casa de Zaqueu, come com ele, conversa. Não sei qual o teor da conversa, não sei o que se passou lá dentro, mas uma coisa é certa. Depois que Jesus saiu da casa de Zaqueu, aquele homem teve a sua vida transformada. O seu pensamento, as suas atitudes se transformaram, porque ele disse: vou devolver 2 vezes mais o que eu cobrei de impostos. Ele viu que ele fez mal não só para as pessoas, mas ele fez mal para ele também, porque quando ele cobrou mais, ele se tornou perseguido, solitário, abandonado. Quantas vezes
vezes na vida, sem querer, nós fazemos mal para as pessoas. Falamos palavras que nós não queremos falar. O simples fato, às vezes, de responder alguém rispidamente, ou porque estamos doentes, porque estamos com pressa, ou porque estamos chateados, estamos magoando outra pessoa, e às vezes nem percebemos isso, porque a nossa forma de falar, é normal a minha forma de falar, é normal o meu jeito, mas a outra pessoa que ouviu, a outra pessoa que viu, não achou normal. Zaqueu simplesmente deve ter usado essa mesma palavra. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Apressa-te em me socorrer. Ele necessitava de um socorro. E o socorro dele veio. O povo de Israel demorou muitos anos para clamar a Deus e pedir por um socorro. Mas, quando eles notaram que precisavam de um socorro, eles clamaram e Deus ouviu dos altos céus. Quando Davi esteve diante daquele gigante de Golias, ele disse: eu vou pelo nome do Senhor. O jovem baixo não tinha nenhuma formação de guerra, não tinha nenhuma formação militar, não sabia manejar uma espada, não sabia sequer usar uma armadura. No entanto, que a armadura que ele usou de Saul não coube nele, porque as vestes de um cristão desviado não servem para um cristão verdadeiro adorador de Deus. Mas Davi, ele foi contra Golias, a única arma que ele sabia. Qual que era a arma? Uma pedra? Não. Com a força do Senhor Jesus. Porque ele disse: hoje mesmo o Senhor me entregará em minhas mãos. Quando aquela pedra lançada pelaquela funda crava na testa do gigante, não pensa que o gigante havia morrido. Assim, ele havia desmaiado. O Senhor o abateu que ele caiu. Mas quando Davi sacou a própria espada do gigante de Golias e cortou-lhe a cabeça, então ele estava morto. Às vezes não é necessário derrubar o mal, mas é necessário matar, tirar da nossa vida. E quem é o mal? O mal são pessoas que nos fazem mal todos os dias. Às vezes o próprio mal somos nós mesmos, que pensamos que não podemos, não conseguimos, não somos capazes. Mas quando nós colocamos que eu não sou capaz, mas Deus é capaz, eu sou capaz pela força do Senhor que Ele tem me dado. Eu sou capaz pela estratégia que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Eu sou capaz porque o Senhor me capacitou para isso. Quando conseguimos entender essas coisas, somos capazes de qualquer coisa. E Davi sabia que ele era capaz de qualquer coisa, desde que ele fosse no nome do Senhor. Quando usamos essa palavra, apressa-te, Senhor, em me socorrer, apressa-te, Senhor, em me ajudar, que fiquem envergonhados os meus inimigos, os meus adversários confundidos. Eles podem até achar que você está derrotado, que você não consegue, mas quando vê a vitória que o Senhor colocou em suas mãos, eles vão ficar confundidos. Sabe por quê? Porque acham que você foi derrotado e vão se perguntar como conseguiu dar essa volta. Às vezes, quando damos um sorriso, não é por isso, mas porque não queremos mostrar que está ruim para os nossos adversários. Às vezes, quando nós mostramos a nossa cara de derrota, a nossa cara de tristeza, sem sorrir, sem brincar, nós estamos dando arma para o adversário gargalhar, dizer: consegui derrotar mais um. Mas quando a casa está desmoronando,
mesmo que tudo esteja caindo e dando errado, nem o nosso inimigo vai entender como é que pode. E um sorriso no meio da adversidade. E quando as coisas dão uma guinada,